A doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, como também é conhecida, né, é um quadro neurológico degenerativo e que afeta as funções motoras, causando tremores, rigidez muscular, desequilíbrio e até alterações na fala, além da lentidão, minha gente. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson, o que representa até 1% da população mundial a partir dos 65 anos. Para entendermos melhor o que causa essa doença, seus sintomas, as formas de prevenção e tratamento, nós convidamos, se tem alguém nesse planeta que entende, vai estar aqui hoje, viu, gente? Ele é médico neurologista, o Dr. Pedro Henrique, que a gente acolhe aqui com muito carinho na salinha da saúde. Dr. Pedro Henrique, boa noite, Frei. Boa noite, bem-vindo, feliz Páscoa, viu? Pro senhor também. Foi bom de Páscoa? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, doutor. Então, dia 11 de abril foi o dia... Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Esse mês de abril também a cor... A gente acaba entrando nessa questão de falar do mês, né, como uma forma de a gente ensinar mais as pessoas a buscarem ajuda quando tem algum familiar. Então a gente acaba usando o mês como uma forma de propagar informação sobre a doença. Então vamos conversar, o senhor está aqui hoje para trazer para nós todas as informações que a gente precisa ouvir. Gente, o doutor Pedro está aqui, então fique à vontade a partir de agora de você ligar, participar, interagir conosco. Vai ser uma honra muito grande pelo WhatsApp, pelo telefone, como estamos ao vivo, nós queremos assim que você não vá dormir com dúvidas hoje no programa. Doutor, então Pedro, para a gente começar, vamos definir, né, o que é Parkinson, quem descobriu, quando descobriu, né, o que aconteceu aqui, que tipo de observação, né, o descobridor, né, começou a perceber nas pessoas? Então, quem relatou primeiro a doença foi James Parkinson. Ele relatou em 1817 com uma paralisia agitante. Paralisia agitante. É essa a descrição. Ele observou 5 pacientes e aí ele descreveu algo em comum entre eles. E ele percebeu que essas pessoas tremiam muito, tinham dificuldade para andar, eram lentas. Então ele começou a reparar e com isso ele viu que todas elas englobavam quase um mesmo quadro. E aí ele deu o nome de paralisia agitante. Paralisia agitante. E que quadro que ele começou a observar? A idade? A idade, principalmente sintomas clínicos. Tremor, né, a rigidez. E aí depois foi se descobrindo mais sobre a doença e que levou o nome dele, né, doença de Parkinson. Que a doença de Parkinson compreende muito mais sintoma do que simplesmente tremor e rigidez. Entendi. Agora a gente ficou muito comovido um tempo atrás, doutor, quando o nosso queridíssimo, hoje santo, né, São João Paulo II, né, foi a doença dele, né, doutor? Assim, a gente via que era justamente o tremor mesmo é um dos sintomas quando um membro está em repouso, ele começa em repouso tremer, é por isso que essa paralisia, né, agitante, doutor, é isso? Sim, o Papa ele tinha o espectro clássico da doença. Ele tremia em repouso, então aquele tremor com a mão parada, né? Aquela mão que a gente chama de um tremor de contar de moedas. Não é um tremor de movimento, quando vai pegar alguma coisa. E ele também tinha uma face congelada, a expressão dele no final, né? Ele mal conseguia articular as palavras, a voz saía bem fininha. Isso já é a fase avançada. O que compreende mais a doença é a rigidez, né? O paciente fica lento, fica com as articulações rígidas e o tremor, né? Mas nem todo paciente que tem Parkinson treme. Entendi. Doutor, a gente até colocou umas fotos aqui. Eu até gostaria que o senhor... vamos ficar em pé aqui, doutor, para dar um movimento aqui no nosso programa. Estamos falando do Parkinson, então é uma doença dos neurônios aqui. Isso, é uma doença neurodegenerativa, é a segunda mais comum, só perde para o Alzheimer, mas é a primeira que vem mais crescendo agora no mundo, né? E a doença, ela ocorre por uma degeneração dos neurônios que tem a dopamina. A dopamina é responsável por regular os nossos movimentos. Então, se eu estou parado aqui, eu estou tendo a ação da dopamina para não ficar mexendo a mão.
Conforme vai formando uma proteína que é tóxica, que se chama alfa-sinucleína, esse neurônio, no caso, ele vai morrendo. O neurônio que produz a dopamina. E ela fica justamente numa substância negra, que é essa substância aqui, onde tem a maior quantidade de dopamina que participa de todo esse processo de regulação do movimento. Então a gente precisa dessa substância negra, escurecida aqui. Precisa. A região é a substância negra, a substância é a dopamina. Conforme a dopamina vai ficando em falta, como acontece no paciente com doença de Parkinson, esses neurônios, no caso, que não produzem mais, eles não conseguem usar o neurotransmissor que é a dopamina. Não consegue fazer aquelas sinapses, aquelas conexões, doutor. Exatamente. E aí o paciente vai perdendo essa capacidade de regular os movimentos, que é mais quando o paciente já perdeu mais de 80% ali do quadro de dopamina, que é quando começa a aparecer os sintomas motores. Por que a gente perde a dopamina? Aquela proteína. A gente tem uma proteína chamada alfa-sinucleína, né? Tá. E essa proteína, no caso, quando ela passa a ser uma transformação, uma mutação, ela começa a ficar tóxica. E aí ela gera um ambiente tóxico para o neurônio, e o neurônio não consegue sobreviver naquele ambiente e morre. Tá, mas por que a gente perde? Nós estamos nos alimentando mal? Por que isso chega a acontecer? Os fatores de risco, né? A gente tem relatado como exposição a agrotóxico. Uau, atenção, você que trabalha no campo aí, que trabalha com lavouras e precisa usar o agrotóxico, tem que usar, a gente sabe disso, assim, porém, preste atenção nessa informação. Trabalhador rural que tem muita exposição a agrotóxico, pesticida, né, contaminação de fosso por metal pesado. Okay. Então, tudo isso pode causar morte neuronal. Pessoas que já tiveram muita pancada na cabeça, então traumatismo craniano de repetição, tudo isso pode acometer, além de causa genética, que também pode acontecer, mas são os menores casos. O senhor está dizendo também, doutor, assim, que a gente tem um dos esportes, até não sei se é olímpico, enfim, que é essas pancadaria, boxe, etc. Isso também pode, então tem que ter um cuidado. Maguila, Muhammad Ali, são exemplos do quadro por isso que acomete do trauma. Do impacto causa uma transformação na produção dessa proteína e aí os neurônios começam a morrer e falta o neurotransmissor. Doutor Pedro, nós estamos ao vivo aqui, né? A diretora acaba de informar assim, que tem gente em casa que quer participar. E você sabe que aqui você tem prioridade absoluta. Boa noite, seu Mário! Boa noite, Frei Reinaldo. Sua bênção? Deus abençoe. O senhor fala da onde, seu Mário? De Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, seja muito bem-vindo ao nosso Saúde e Fé hoje ao vivo, aí falando sobre Parkinson. O senhor está ligando, está assistindo o programa, se interessou no tema e é por isso que o senhor vai fazer uma pergunta agora para o doutor Pedro. Acertei? Acertou, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, senhor. Pois tudo não, bem. seu Mário. Tudo bem. Doutor, eu adquiri mal de Parkinson depois de uma cirurgia na cabeça. Tá. E eu queria saber o que causa esse Parkinson e se tem algum remédio que cura. Porque eu tomo 26 comprimidos por dia, de 5 em 5 horas. Uau, né? Prolopa. Como é que chama o outro, amor? Não precisa dizer os nomes, assim, o seu Mário, assim, né? Tá. Mas, assim, o senhor quer saber... O senhor, na verdade, a sua pergunta, seu Mário, que a gente agradece de coração a sua participação, é o tema de hoje, né? O que causa com o tratamento, medicação, enfim, tudo isso. Então, preste bastante atenção no programa, seu Mário, que a gente vai dar todas as dicas, as orientações certinho para o senhor, viu? Um abraço carinhoso, que Deus abençoe e participa sempre, viu? Ele, na verdade, é o tema do programa. Isso é interessante que o senhor Mário falou. Existem algumas causas que causam Parkinson, sem ser propriamente dita doença de Parkinson, né? Causam parkinsonismo, um quadro semelhante ao quadro. Um leva o outro, né? AVC nessa região, né, que regula, né, algum tumor, pessoas que usam, às vezes, medicamentos podem causar certos quadros semelhantes ao Parkinson. Principalmente medicações de uso crônico, como remédio para tontura, vertigem, né? A famosa labirintite, remédios para enjoo, de uso prolongado, aquilo ali pode alterar o mecanismo de regulação e aí pode causar o parkinsonismo. Você está dando um sinal para o teu neurônio que, né? Atrapalha a comunicação. Entendi.
Então é por isso que é importante, ele citou aí tratamentos, vertigem, labirintite, etc. Quantas pessoas não sofrem disso e têm que usar medicamento? Então, acima de tudo, cuidado com a automedicação, né? Esses medicamentos, eles causam essa dependência e podem ter outros efeitos colaterais, doutor. Exatamente. Né? Então, na Exatamente. dúvida, pede um médico. Tem né? que avaliar. Se o paciente começou a usar um remédio e, de repente, começou a aparecer sintomas, né, de lentidão, tremor, é bom investigar, porque às vezes esse remédio pode causar um efeito colateral como parkinsonismo. Eu até vou recapitular um pouquinho do seu Mário, que ligou agora, nossa primeira ligação. Ele começou a citar nomes de medicamentos. Você viu que assim que é claro que a gente pode citar nomes assim, mas por que a gente evita citar nomes, né? Até mesmo porque tem muita gente assistindo, de repente, opa, o nome eu vou tomar também. Então a gente não quer, a gente quer que todo medicamento seja prescrito pelo profissional que acompanha. Então, nesse sentido, a gente tem uma certa restrição assim, de citar nomes de medicamento. Então, foi nesse sentido que eu até disse assim, seu Mário, não precisa citar os nomes. Nesse sentido, tá bom? Agora, onde que começa no corpo, doutor? Assim, é visível a mão, a gente sabe o movimento da mão, enfim, rigidez. Mas onde começa? Então, o Parkinson, a gente divide em dois aspectos: sintomas motores, que já vem na fase mais tardia da doença, e sintomas, no caso, que não são motores. Que aí, no caso, a gente vê naquela projeção, na outra projeção que eu enviei, que a gente pode colocar depois aqui, é aquela questão dos sintomas. Isso aqui, doutor? Isso, Opa. exatamente. A gente vai mostrar, depois a gente mostra, depois do intervalo a gente mostra. E então a gente tem, no caso, sintomas que podem começar 20, 15, 10 anos antes de começar os tremores, que já são relacionados à disfunção da dopamina. Entendi. Constipação, que é o intestino preso, episódios de depressão. A pessoa pode ter um sono agitado, às vezes briga, acha que está vivenciando o sono, bate em quem está do lado, brigando. que a gente chama que é um distúrbio comportamental de sono REM. A pessoa pode ter ansiedade, pode ter outros transtornos de comportamento, disfunção vesical, fica levantando à noite, não consegue chegar ao banheiro, perde a urina. Então, tudo isso pode estar relacionado já a uma disfunção. E já estamos de volta, é bom demais estar com você. Você lembra que uns meses atrás a gente lançou uma série, as nossas pílulas, assim, nós falamos sobre os direitos das pessoas que lidam com algum tipo de doença. Daí foi a série sobre autoestima. E durante esse mês de abril, vamos trazer uma série de vídeos para você sobre prevenção de doenças. Agora é prevenção de doenças. Começando hoje, o clínico geral Dr. Marcelo Areco vai falar sobre a importância do acompanhamento médico periódico na prevenção de diversas enfermidades. Acompanhe. Olá, meu nome é Marcelo Areco, sou especialista em clínica geral e terapia intensiva e hoje nós vamos falar a respeito da prevenção das doenças. Como a gente sabe, existe hoje muito bem determinado algumas doenças especificamente que são muito bem, existem campanhas dessa prevenção, como câncer de mama na mulher, como câncer de próstata no homem, mas muito pouco se fala a respeito das outras prevenções, das doenças cardiovasculares, das doenças emocionais. Então, eu vejo como muito importante a gente estipular e determinar maneiras de fazer check-up, não só do ponto de vista de exame, como, por exemplo, exames para a gente avaliar melhor o coração, para avaliar o nível de colesterol, para avaliar a função renal, para avaliar a função dos rins. São exames esses que devem ser feitos anualmente com um clínico geral. Além disso, eu vejo com muito interesse e muita importância a gente avaliar o estilo de vida que a pessoa leva, não só do ponto de vista físico propriamente dito, mas muito do ponto de vista emocional. Então, prevenir doença não só está ligado a fazer exames, mas também a procurar um médico periodicamente e acompanhar isso com um clínico geral. E lembramos a vocês que a semana que vem falaremos sobre a prevenção através das vacinas. Você viu então, minha gente, aí a importância da prevenção, do acompanhamento, tudo isso. Então, essas dicas valiosíssimas a gente vai trazer durante esse mês aqui em nosso Saúde e Fé.
Hoje, então, estamos falando sobre Parkinson. Dia 11 foi o Dia Mundial de Conscientização aí sobre essa realidade. Conosco aqui o Dr. Pedro, que é o nosso médico neurologista, que aceitou o nosso convite e está brilhantemente esclarecendo sobre essa realidade. Doutor Pedro, eu gostaria muito que o senhor falasse, o senhor começou a citar, colocou os sintomas, assim. O senhor falou do estômago, da fala. Quais outros sintomas assim que envolve, que é um sinal de alerta para quem está em casa aí, ficar atento em uma pessoa que já tem aí os seus 65, 70, porque é essa faixa etária que começa a aparecer, né, doutor? O mais comum depois dos 60 anos. Ok. Mas pode acontecer antes, mas Pode. aí tem a forma precoce, que é antes dos 40, e a forma juvenil, que é antes dos 20. Mas essas duas estão mais relacionadas a quadros relacionados à parte genética. Tá. Agora, tem o fator hereditário também? Tem. Pessoas que têm algum familiar relacionado, né, na família, tem Parkinson, no caso, às vezes uma mãe, um pai, um vovó, eles têm maior probabilidade de desenvolver a doença, mas não quer dizer que vai acontecer Entendi. a doença. Por isso que é muito importante a pessoa não estar exposta àqueles fatores de risco, porque senão é mais um agravante e aí pode desencadear a doença. Recapitulando os fatores de risco, doutor? Exposição a agrotóxico, metal pesado, Ok. pesticida, traumatismo craniano. Então, tudo isso... Uso do medicamento prolongado. Os medicamentos, a gente tirando, a tendência é melhorar. Ok. No caso, os que causariam um quadro de parkinsonismo. Entendi. Agora, mais essas exposições, né? Se alimentar bem, né? Fazer atividade física, que é a grande forma da gente prevenir. Então, tudo isso. O senhor, eu vou pedir para a gente ficar novamente em pé, doutor, porque o senhor mandou uma foto para nós aqui. Eu estou lendo aqui o iceberg do Parkinson. O que é isso, doutor? O que a gente vê ou o que a gente não vê? No caso, assim, quando a gente está vendo a doença, né, ela já está instalada e aí quando a gente percebe os sintomas motores, que aí a pessoa tem lentificação dos movimentos, o paciente mal consegue fazer um movimento rápido, então ele faz lentificado, né, uma velocidade reduzida, a rigidez, a pessoa anda com o membro todo rígido, não consegue mais andar mexendo os braços, a forma, né, da marcha, né, do andar, ela muda, a pessoa anda de passinho em passinho, às vezes jogando o corpo para frente, que aumenta o risco de queda. Né, e o próprio tremor. Lembrando que não é todo paciente que tem Parkinson que vai tremer, 20% não treme. Ok. E aí a gente tem os outros sintomas que a gente não vê que podem começar até antes, né? No caso, o paciente vai levantar, começa a ter sintomas de pressão muito baixa, o paciente tem alteração do sono, que fica agitado, bate quem está do lado, disfunção de bexiga, o paciente começa a ter dor nos membros, do nada, uma dor articular, já pela rigidez, que o paciente já começa a apresentar sintomas psiquiátricos, né? Uma depressão, uma ansiedade, crise de pânico, e aí começa a gente perceber, ele fala que não está mais sentindo o cheiro das coisas, isso é muito marcante no Parkinson. Que é diferente dessa pandemia que a gente viveu. Do Covid, que é uma complicação ali do Covid. Que é momentânea. Momentânea ali, que tende a melhorar, mas no Parkinson é natural a pessoa já começar a perder o olfato antes de apresentar os sintomas motores. E a questão mesmo da expressão, a expressão vai mudando, da pessoa parece que o rosto está congelado, mal consegue articular as palavras, a letra muda. Que é a rigidez da musculatura? A rigidez. Né? A pessoa vai ficando lenta, não consegue ter uma expressão facial, não mal sorri, a voz é no mesmo tom, mal articula. E ainda tem a questão, né, de escrever. A letra vai diminuindo de tamanho. E isso a gente vai percebendo. Entendi. Na hora de comer, ele já vai ficando mais lento. Ok. Né? Agora, então, doutor, o senhor começou a descrever sintomas ali, de repente acontece esporadicamente em todos nós, assim, poxa, eu estou com a rigidez aqui, estou com isso, aquilo, mas, ou seja, é a soma disso tudo ou quantos sintomas que podem caracterizar? Não, esse sintoma já está extrapolando a quantidade desejada, então já cuidado. É o somatório. Tá. Né? Não quer dizer que todo paciente com Parkinson vai ter tudo. Tá. Que aí entra todo aquele mecanismo da dopamina que a gente estava explicando anteriormente. Entendi. Mas o que é muito clássico, né? O paciente ter distúrbio do sono, aquele sono agitado, a perda do olfato, quadro de depressão e a constipação. Não quer dizer que todo paciente pessoa que seja constipada vai ter a doença. Entendi. Mas a constipação, junto a esses outros sintomas, pode mostrar que já está tendo uma disfunção ali. E aí, doutor, assim, a pessoa que com esse quadro todo começa a manifestar tremedeira, é isso não? Também? Não, a tremedeira vem mais
numa fase mais moderada da doença. Entendi, já avançou um Essa é a pouquinho fase mais. inicial que começa aqueles sintomas que não são tão percebidos. Eu vou pedir licença que tem mais uma ligação aqui conosco, né? E você sabe que você, quando liga, você tem prioridade. Boa noite, dona Márcia! Boa noite. Deus abençoe a senhora. Fala da onde, querida? Florianópolis, Santa Catarina. Feliz Páscoa para a senhora, viu, dona Márcia? Igualmente para vocês também. Está acompanhando Saúde e Fé aí em Florianópolis. Eu sou daquela região aí também, viu, dona Márcia? E qual é a sua pergunta aqui para o doutor Pedro? Então, doutor, a mãe foi diagnosticada há 13 anos com mal de Parkinson. Eu estava observando o doutor falando, realmente a mãe não treme, ela não tem a parte de tremer, só a rigidez. A minha pergunta é, eu com 47 anos, filha, posso ter essa doença e qual a prevenção? Por exemplo, assim, eu posso fazer uma imagem, um exame de imagem que alguém possa descobrir que o mal de Parkinson ou é só olhar para a pessoa e ter esses sintomas, assim. Quando a mãe foi diagnosticada, não foi imagem, só foi feita, mandaram ela andar, a pinçar as mãos, como o doutor estava explicando tudo certinho aí, sabe? Isso, dona Márcia, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que pela sua pergunta e a resposta do doutor, milhares de pessoas vão tirar essa dúvida, viu? Um beijo no seu coração, Deus abençoe e liga sempre, viu? Então, a dona Márcia, de 47 anos, a mãezinha dela teve, ou seja, qual é né, tem algum exame que eu possa... Opa, aquele exame de imagem lá pode detectar uma situação aí de Parkinson, doutor. Então, dona Márcia, o que acontece? Como a sua mãe já teve o diagnóstico de Parkinson, a senhora tem uma probabilidade maior de desenvolver, mas não quer dizer que a senhora vá ter, né? Depende muito de fator de risco, a exposição ao ambiente em si, que a gente estava conversando anteriormente. Mas o diagnóstico, a gente faz um diagnóstico do Parkinson, é um diagnóstico clínico. Então, quando de clínico é observação? Exame físico. Tá. Conversar com o paciente. Tem alguns testes? Exatamente. A gente vê como é que está a rigidez, pede o paciente andar, faz um teste para ver se o paciente tem estabilidade, né, vê como é que tá os movimentos. Então, tudo isso é uma síndrome que fecha um diagnóstico. Okay. Mas a gente costuma pedir exames de imagem e alguns exames de laboratório para descartar outras causas que podem fazer um quadro de parkinsonismo. Descartar um AVC, descartar um tumor ou outras doenças que podem ter um quadro imitando Parkinson. Entendi. Mas o diagnóstico não se baseia na imagem. O paciente que tem um quadro de doença de Parkinson, geralmente a imagem é normal. Olha que interessante. A pessoa pode fazer uma ressonância, pode fazer uma tomografia, pode fazer... Mas é ressonância. E não vai aparecer nada. Não. Mas, né, e aí, no exame clínico... Isso, né? Exatamente. Aí a gente fecha o diagnóstico. Agora, ela falou que tem 47 anos, doutor. Ou seja, é mais comum a partir dos 60 para cima. Mas pode também aparecer com menor idade. Pode aparecer. Por isso que é muito importante a pessoa ter um hábito de vida saudável. Né? Comer bem, né? Tomar cuidado com o que se alimenta, a água que ingere, né? Os líquidos e tudo mais, e principalmente atividade física. Tá? A atividade física foi provado que é a única forma em si de prevenir de forma mais ativa e, ao mesmo tempo, de retardar a evolução da doença. Tá, eu ia perguntar justamente isso, esse retardo. Uma vez que foi diagnosticado isso, ou seja, a pessoa está lá numa... Porque eu imagino que tenha fases, né, da evolução da doença. Eu posso, ou seja, fazendo a lição de casa, exercício, etc., alimentação, mas assim, tem também que tipo de tratamento que hoje a medicina oferece para retardar esse processo aí, dessas conexões, as famosas sinapses aí, doutor? A medicação que a gente hoje tem para tratamento do Parkinson, ela é exclusivamente para os sintomas. Para o tremor, para essa questão da lentificação e da rigidez. E a gente vai tratando também distúrbio de sono, depressão, constipação, tudo que engloba o paciente que tem Parkinson. Agora, o que de fato muda é a atividade física. Por isso que a gente sempre aconselha, o paciente teve o diagnóstico de Parkinson, fazer atividade física, né? Então, bicicleta, caminhada, dança, ping-pong tem mostrado que melhora muito, porque tem que trabalhar a parte de concentração, equilíbrio e, ao mesmo tempo, coordenação. Então, tudo isso a gente indica conforme a capacidade de cada paciente. Não é todo paciente que vai poder realizar certas atividades. E um trabalho também multidisciplinar.
fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Por causa dos movimentos. Exatamente. O fonoaudiólogo ainda mais por essa questão de mastigação e deglutição que o paciente de Parkinson, com o passar do tempo, ele pode se engasgar. E aí fazer uma pneumonia devido a esses engasgos. Então tem que trabalhar muito essa musculatura. O tema de hoje, minha gente, é Parkinson. Conosco aqui o Dr. Pedro, que é o nosso médico neurologista, que aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade. Assim. Doutor, eu vou ter que entrar num tema, assim, não sei se é polêmico, mas assim, a orientação de um especialista faz bem. A gente está vendo muita literatura de uso de substâncias, doutor, assim, eu até vou citar porque a gente lê, né? A gente lê canabidiol, né? Ou seja, isso, parece que hoje está se preconizando que é a salvação de muitas coisas, inclusive do Parkinson. Que orientação, que informação que o senhor nos daria para orientar quem está em casa assistindo, doutor? Então, o canabidiol chegou no Brasil recente, né? E, no caso, tem feito muita propaganda a respeito dele. Só que o canabidiol não tem efeito no tratamento do Parkinson. Olha só. Né? O canabidiol, no caso, a gente pode usar em algumas condições na neurologia, como dor crônica muito intensa, a pessoa que tem algum distúrbio de sono, às vezes a gente pode tentar ver se consegue, ou epilepsia, que é crise convulsiva, mas no Parkinson, todos os trabalhos que estão saindo agora não mostraram benefícios do uso do canabidiol. Então, tem muito paciente perguntando no consultório, tem muita família achando que vai ser uma medicação salvadora, mas infelizmente não tem resultado. Então, eu fiz questão de fazer esse tema do canabidiol justamente para tirar essa dúvida, porque muita gente ouve essa propaganda em cima disso e muita gente entra na onda, né? Então tem que ter um cuidado também com as novidades, principalmente quando novidades que são até mesmo com um certo risco, viu? Mas tem ligação chegando! Enquanto tem ligação, a gente para tudo aqui para atender você com muito carinho, viu? Alô, boa noite, Dona Maria! Boa noite. Deus abençoe a senhora, é uma feliz Páscoa, Dona Maria. Tá ligando da onde? Obrigada. Tá ligando da onde, Dona Maria? Eu estou ligando de Camboriú, da Vila da Pedra, aqui em Camboriú. Santa Catarina, é a segunda ligação de Santa Catarina. Foi Florianópolis, agora Camboriú, olha que maravilha. Seja muito bem-vinda, está acompanhando o Saúde e Fé. O tema lhe interessou e qual é a sua pergunta, Dona Maria, para o doutor Pedro? A minha pergunta é que vou fazer 82 anos, agora de 6 de julho, e eu tenho uma falhinha, assim, um esquecimento, e eu tomo remédio. Aí eu queria perguntar para ele o que eu devo fazer, para ver se eu melhoro. Certo, Dona Maria. Um beijo para a senhora, muito obrigado pela participação, viu? A Dona Maria, ela está com um certo esquecimento, com seus 80 e poucos anos, assim, com essa voz jovem, cheia de vida aí, com esse vigor. Ou seja, o Parkinson também afeta a questão da memória e esquecimento, doutor? Pode. No caso dela, é totalmente diferente. Tem que investigar, no caso, passar no neurologista, às vezes fazer um exame de sangue, que pode ter alguma vitamina ali para repor. Agora, o Parkinson em si, ele tem, nas fases avançadas, né, mais avançada da doença, né, depois de 20, 15 anos que o paciente começou a tremer, o paciente pode começar a apresentar um quadro demencial. E aí vem os esquecimentos, o paciente pode ter alucinações. Então, numa fase tardia da doença, o paciente pode apresentar um declínio cognitivo, ou seja, esquecimentos, alteração de planejamento, raciocínio, memória, tudo isso. Entendi. Doutor, o senhor falou que é uma doença degenerativa, ou seja, eu posso retardar, né, a evolução com o tratamento, com um monte de situações que o senhor colocou assim. Mas a pessoa que recebe o diagnóstico, ela vai na internet, ela vai saber, olha, não tem cura, não tem isso e aquilo, né, entendeu? Ela tem que ser trabalhada, a pessoa, a família também. Sim. Ou seja, nesse sentido, como é que eu posso ajudar a família, doutor? É uma carga emocional muito forte para a família, né? De ver o paciente daquele jeito e já conhece alguém que teve, já conhece como é que vai evoluir. A família tem que preparar, né, por exemplo, os ambientes. Não vai deixar tapete, né, tentar deixar o ambiente mais iluminado para o paciente. No caso, usar sempre o sapato fechado para evitar que o paciente caia. Facilitar a questão
né, de alimentação, facilitar, às vezes o paciente já está engasgando, então tentar deixar uma dieta mais pastosa, um pouco mais líquida e procurar ajuda profissional. No caso, fono, o físio que a gente falou, e acompanhamento médico também, porque as medicações hoje que a gente faz podem melhorar os sintomas, mas não quer dizer que vai parar a doença. Ele evita, no caso, que o paciente sofra muito com a questão motora, principalmente, e pela rigidez. Doutor, entra no tratamento também uma possível ou possíveis cirurgias, doutor? Sim, não é todo paciente que tem Parkinson que vai para a cirurgia. Casos selecionados, muito bem selecionados, é que vão para a cirurgia. A cirurgia, no caso, é uma eletroestimulação cerebral. É como se fosse um marca-passo que bota um fiozinho que vai lá naquela região que controla os movimentos. Só que o paciente que vai, no caso, né, que é indicado para essa questão da cirurgia, é um paciente que não respondeu ao tratamento inicial com levodopa, é o paciente que já usou, tem um diagnóstico mais de 5 anos, tem muito sintoma motor, não está na fase tardia, não está num quadro demencial, então não é todo paciente. Lembrando que é um procedimento invasivo, então tem risco de complicação, sangramento, infecção, tudo isso. Doutor Pedro, nesse sentido, assim, como é o sistema neural, né, os neurônios aí que afetam o neurológico, por exemplo, pessoas que usam substâncias, eu vou citar, ilícitas, droga, a bebida alcoólica, que tudo queira ou não queira, vão para lá, vão para o cérebro, ou seja, isso afeta, prejudica, abre espaço, como é que é? Para o Parkinson não tem nada relacionado. Tá. Mas a gente tem demência por abuso de álcool, AVCs por uso de drogas, a gente tem múltiplas causas, múltiplos danos, inclusive aumenta o risco de um processo demencial. Então, essa parte de utilizar substâncias ilícitas não é recomendada. Doutor, as pessoas também estão interagindo no nosso WhatsApp, que a gente abre aqui as possibilidades, que você ligou, você escreveu, você fez sua pergunta, a gente faz questão aqui de encaminhá-la para o doutor. A dona Juraci de Paula, obrigado, dona Juraci, Deus te abençoe, muito bem-vinda ao Saúde e Fé. Gostaria de saber do doutor o seguinte, meu avô materno faleceu de Parkinson e já estamos com 2 filhos dele que também faleceram com a mesma doença e agora uma neta que está em grau avançado. Corro o risco de adquirir essa doença também, doutora? A dona Juraci de Paula não falou a idade, não falou assim, mas se a família tem esse quadro na família, doutor? Tem famílias que são mais propensas a ter doenças cardiovasculares, famílias que têm propensão a ter doenças neurodegenerativas. Tem que saber a idade, mas existe um comportamento, sim, de herança genética. Então, por regra, a partir dos 60? Os casos genéticos mesmo, que são passados de geração para geração, eles começam bem cedo. Bem cedo, né? Às vezes antes dos 20 anos. Que é o iceberg ali embaixo, né? Aquela parte. Mas assim, o paciente, quando começa antes, ele já começa com um quadro mais de tremor, motor. Aquela história natural que a gente vê daquelas alterações do iceberg são para os quadros mesmo de doença de Parkinson, sem ter uma correlação diretamente genética. Entendi. E aí a gente tem que investigar. Existem alguns genes relacionados com essa questão do Parkinson em si, mas começa muito tempo antes. Então, no caso da dona Juraci, Aí tem que saber a idade. Tem que saber a idade e tem que buscar ajuda, tem que investigar, precisa investigar. E, óbvio, se ela tiver condição, fazer atividade física e ter um hábito de vida saudável, que isso daí é o que mais perguntas aqui. A Maria Vidigal. Dona Maria, boa noite, bem-vinda ao Saúde e Fé, dona Maria. Tem um tremor essencial. Gostaria de saber se tem alguma ligação com o mal de Parkinson. O que é um tremor essencial, doutor? O tremor essencial, ele é o grande diagnóstico diferencial que a gente faz, que a gente chama, né? A outra doença que pode imitar alguns comportamentos, mas só qual que é a diferença? O tremor essencial é uma doença benigna, né? É mais um distúrbio de movimento, em que o paciente tem um tremor de ação. Então, paradinho, ele não treme. Parkinson já tende a tremer. Já quando ele vai pegar um objeto, quando ele vai comer, a mão começa a tremer, o copo começa a tremer, quando vai escrever, a mão treme mais. Então é um tremor de ação que a gente fala. Que nada a ver com Parkinson. Que nada a ver com Parkinson, um tratamento totalmente diferente. Entendi. Muito bom. Como vale a pena a gente perguntar, gente? O Saúde e Fé é para isso, é um serviço de utilidade pública, de tirar dúvidas e orientar bem aqui.
E a gente quer agradecer as participações com muito carinho. Se você tem alguma ligação, dá tempo ainda, já dá tempo de você tirar a sua dúvida aí. Acima de tudo, para você aqui não dormir com alguma dúvida. Poxa, eu poderia ter perguntado e não perguntei, viu? Doutor, então, a cirurgia em casos específicos, quando está muito adiantado, Isso. Quando está adiantado, já não é indicado. Já não é indicado. É mais na fase inicial, intermediária, que o paciente não tem possibilidade de tomar o remédio, às vezes não consegue tolerar a medicação, né? Não desenvolveu ainda um processo demencial, não é aquele paciente já acamado. Então, assim, tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que só estuda essa parte de Parkinson, que é chamado distúrbio de movimento, dentro da neurologia, para ver se tem indicação de fazer a cirurgia. Okay. É importante, doutor, de repente, assim, tá lá o avô, a vovó com Parkinson, enfim, já tem esses sintomas de rigidez, enfim. É importante que o neto, que o filho, enfim, vai lá claro, dar carinho é o que o amor cura. Eu sempre digo assim, o amor cura em tudo, em todos os sentidos. Mas assim, fazer massagem, esticar os dedinhos, enfim, fazer esse tipo de contato físico, assim, para que a pessoa sinta o carinho e também esse auxílio, doutor. Esse acompanhamento da família é extremamente importante, porque o paciente já está deprimido da condição dele, mas quando ele é acolhido pela família, de uma certa forma ele tende até a buscar melhora, né? Ele não se entrega pela doença. Ótimo. Então ele toma remédio na hora certinha, ele não tende a ficar com uma depressão grave. Então esse acompanhamento da família e também acompanhar no dia a dia do paciente, estimular, né, o paciente a andar, a fazer uma atividade física. Hoje a gente tem, por exemplo, dança, tai chi chuan, né, a própria acupuntura. E tem mostrado resultado junto com as medicações, com uma melhora do tremor. Então, assim, todo esse acompanhamento, família, profissionais, tudo isso faz parte. Tem que lembrar também que a pessoa não tem culpa, minha gente. Não pediu para ter aquela doença, veio, apareceu, se manifestou como, etc. E a gente ouviu as explicações do Dr. Pedro, sim, mas é importante a pessoa não tem como não trazer uma carga de culpabilidade nessa pessoa quando ela não tem. E o que ela precisa nesse momento é acolhida, apoio e levar um tratamento correto. Isso é muito importante, viu? Vamos fazer o seguinte, temos mais um bloco, aquelas dicas fundamentais, o doutor vai fazer aquele resumão para você memorizar aí no seu coraçãozinho. E já de volta, eu falei para você que seria rápido. Hoje a gente quer aproveitar ao máximo a presença do Dr. Pedro aqui sobre o assunto Parkinson, para trazer todas as informações. Dr. Pedro, uma pergunta assim que está no meu coração. Se uma pessoa que está em tratamento, que foi diagnosticada com Parkinson, ela vai poder dirigir, ela perde os reflexos, como é que é? Tem alguma restrição, doutor? Já que afeta também essa coordenação motora aí. O paciente que tem Parkinson, né, lembrando da doença, é um paciente que tem uma lentificação. Então, o paciente, se precisa, às vezes, desviar rápido, pisar no freio rápido, ele não vai ter essa agilidade. Okay. E isso provoca um risco maior de acidente, e acidentes gravíssimos. Okay. Então, não é orientado o paciente que tem Parkinson, principalmente um Parkinson avançado, um Parkinson já moderado, que o paciente já tem muita dificuldade de envolver com a direção. E, acima de tudo, para a família, assim, uma pessoa que tem um membro querido da família com Parkinson tem que segurar, ajuda a segurar, enfim. Por mais que a pessoa, não, eu consigo, etc. Mas fique perto porque tem essa questão da lentidão, a rigidez dos movimentos. É importante, né, doutor? E esses pacientes, no caso, eles ficam muito teimosos, porque você tirar o carro dele, é uma coisa que ele gosta muito. Então, você convencer um paciente que ele tem um quadro que pode provocar acidente, a gente trabalha muito isso no consultório. Então, é muito importante a família também ajudar nesse processo. Conversar, mostrar, explicar e também estar junto. E no dia a dia, doutor, o banho, o asseio, é importante isso, né, doutor? Sim, sim. Essa questão, por exemplo, do ambiente domiciliar, do paciente, evitar risco de acidente, ter a família ali por perto para orientar, isso daí é extremamente importante. Mais um WhatsApp chegando, doutor, aqui a gente traz aqui a sua participação via WhatsApp. A dona Ana, não disse a sua cidade, mas a gente manda um beijo para a senhora de coração, viu? Tem um parente com sintomas parecidos com os de Parkinson. Existe outra doença com efeitos similares ao Parkinson? Há possibilidade de incorreção no diagnóstico físico? Pergunta a nossa queridíssima dona Ana, doutor.
existem algumas doenças que podem dar um quadro de lentificação, um quadro de rigidez, que a gente tem que investigar. No Parkinson é muito comum a pessoa apresentar um tremor num braço e depois, algum tempo, vai passando para outra mão ou para uma perna e depois vai passando para o outro. Quando o paciente começa a cair já de forma inesperada, muito mais rápido, começa um tremor já dos dois lados, de uma forma que a gente chama de bilateral, um tremor intenso ou um quadro demencial logo, pode ser uma doença, por exemplo, demência corpúsculo de Levy, paralisia supranuclear, que a gente tem que investigar também, né? Mas que são quadros que têm que ser investigados e podem imitar um quadro ali relacionado. A pessoa que recebeu o diagnóstico de Parkinson, doutor, você é um pai de família, uma mãe de família, produtivo, enfim, que tem que trabalhar, que tem que trazer o pão para dentro de casa, enfim. Ela é liberada do trabalho, isso leva também a uma situação assim, de receber algum benefício, né? Do ponto de vista da sociedade aí, doutor? A questão do Parkinson, né? No início, o paciente ainda consegue ser produtivo, dependendo da função que ele exerce, desde que não corra um risco para a própria saúde. Mas com o avançar do tempo, ele vai ficando limitado. E isso, sim, a gente avalia, faz laudo e leva para tentar no INSS o benefício. Pode ser possível, sim. Doutor, em regra geral, toda doença não tratada, a tendência é encurtar a vida, né? O Parkinson é a mesma coisa. O Parkinson, ele tem o tempo dele de progressão e o que vai, no caso, causar o óbito, né, a morte do paciente, não é o Parkinson, e sim as complicações que o Parkinson leva. E não é a doença em si? Não é a doença. Então, o paciente, no caso, tem dificuldade para engolir, engasga, faz uma pneumonia. Ou tem uma dificuldade para andar, já está lentificado, cai, bate, né? Traumatismo craniano, quebra uma perna, um braço e alguma coisa mais grave, e isso sim pode levar a efeitos paralelos ela à não doença. Ela vai morrer com a doença, mas não vai morrer da doença. Isso é muito importante, mas então todo esse cuidado é fundamental. Tem mais perguntas chegando no WhatsApp aqui? Com muito carinho, assim. É muito importante a gente trazer essa conscientização, é muito importante a gente trazer essas informações, porque, como disse o doutor, está aumentando, né? É uma realidade. Primeiro vem o Alzheimer, né? Você falou, o Alzheimer, né? É a primeira doença neurodegenerativa mais comum. Depois vem o Parkinson. Depois vem o Parkinson, só que o Parkinson está aumentando assustadoramente. E por quê, doutor? Pode ser hábito, hoje ainda não se sabe, mas existe, né, um debate que é devido a essa questão de agrotóxico, contaminação de água, essa exposição a ambiente poluentes, então o ar poluído também é um fator também que pode causar a doença, então tudo isso pode estar relacionado. Essa questão do tremor, né, que é o mais notório, enfim, mas é a rigidez, é a lentidão, enfim, pode também afetar esses movimentos naturais que a gente tem, automáticos, como o piscar, o respirar. Isso também pode, com o passar do tempo, a doença evoluindo, pode afetar, doutor? É muito comum o paciente numa fase já um pouco mais moderada, assim, ele apresentar uma rigidez facial. Então, ele já não pisca tanto, o olho fica mexendo bem devagar, a boca não articula, a voz fica fina. Então, essa expressão facial, a gente tem uma mudança e é bem característico, sim. E o paciente, por exemplo, quando vai fazer todos os outros movimentos, a gente observa uma postura mais encurvada, um braço mais rígido, um passinho pequeno, tudo isso está associado. Doutor, então para quem está em casa acompanhando o nosso Saúde e Fé, ou seja, fique atento e, acima de tudo, não deixe de procurar o seu especialista. Então, aquela dica de um especialista para quem está em casa agora, para a gente fechar o programa com essa chave de ouro aí, doutor. A principal dica que eu dou é faça atividade física. Né? Previna a doença antes que ela apareça. Faça atividade física, coma bem, durma bem, né? Trate a parte psicológica também, isso é extremamente importante. E se o paciente começou a ter, né, sintomas possíveis de Parkinson, procurar logo a ajuda de um especialista para acompanhar nessa caminhada e tornar o processo mais leve. Se na cidade não tem um neurologista, o que faz? O diagnóstico é clínico. Então, às vezes, o médico de família consegue,
depende muito da expertise do especialista, né? Da experiência do especialista. Mas é um diagnóstico clínico. E não escondeu os sintomas. Exatamente. Não escondeu os sintomas. Gente, tivemos o prazer hoje de conversar com... Pode colocar na tela os contatos aí do Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo, nosso médico neurologista. Tem um Instagram, gente, que é @casalneuro_endócrino. Por que casal? Porque a doutora Roberta, que é a sua esposa, é endócrina. Então, logo, logo ela vai estar sentadinha aqui também, viu, doutora Roberta? E também tem o Instagram, que é o drpedromacedo.neuro. Os telefones estão na tela para você copiar. Dê um print aí na tela e vale a pena consultar, vale a pena se informar. Isso é muito importante, viu, gente? Doutor Pedro, foi um prazer recebê-lo. Que Deus o abençoe. Parabéns pelo trabalho. E a gente sempre, assunto de neurologia é um assunto que intriga bastante e gera muita curiosidade. Então, aceita um próximo convite, doutor? Com certeza. Estamos aí. Que Deus abençoe. Então, com essas informações, minha gente, nós vamos chamar agora um momento também tão importante quanto a gente falou de saúde e fé. Já recebemos, doutor Pedro, todas as informações para cuidar da nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, principalmente nesse tempo de graça, esse tempo pascal, nosso momento de oração. E nesse momento de oração, também a oração, a melhor maneira de você orar é agradecer. A gratidão faz parte também da oração. Uma oração bem feita começa louvando, bendizendo e agradecendo. Como a gente agradece também a cada oportunidade que a gente tem de estar com você, de entrar na sua casa, a cada programa, essa alegria pascal, viu? E hoje a gente tá também com uma certa tristezinha no coração, mas alegre por aquilo que vai acontecer. A gente sabe que nós temos a nossa diretora, a diretora que é a Carol, nós temos o nosso produtor que é o Gustavo, e também outra produtora que é a Catarina, nossa Catarina, que está mostrando em vivo. A gente preparou uma foto dela, assim, mostrando em vivo, porque ela é o último programa dela aqui hoje, por uma razão muito nobre também, gente. Ela vai casar, gente. Ela merece ou não merece a salva de palmas? Olha o noivo dela, que maravilha. Como é que é o nome do noivo? Rafael, super Rafael tá lá, então, se ele está acompanhando o programa, parabéns, Deus abençoe. Agora, no final desse mês, eles se casam, hein? E Deus tem outros projetos na vida deles também. Então, parabéns, Catarina, um beijo no teu coração, nossa gratidão em nome do nosso Saúde e Fé, pelo teu, assim, trabalho, dedicação, teu profissionalismo. Então, tá bom? Tá emocionada aí, que maravilha, viu, gente? E, gente, também juntamente com essa alegria do casamento da Catarina, no dia de hoje nós também queremos parabenizar uma pessoa muito importante. É claro, estou falando de Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo de Aparecida, que nasceu no dia 13 de abril de 1946 em Urubici, Santa Catarina, e hoje está completando 77 anos de vida. Rezamos também por sua missão evangelizadora, que há 29 anos atua como bispo, sendo 6 anos aqui em Aparecida. Dom Orlando, em sua celebração de 6 anos como arcebispo de Aparecida, resumiu seu tempo aqui em 3 palavras, de perdão, gratidão e fidelidade, né? Sempre solícito e pronto para exercer seu ministério. Nós vamos juntos, claro, rezar por ele com muito carinho, viu, gente? Então, vamos lá rezar pela saúde do Dom Orlando, pela vida dele, pelos aniversariantes também do dia, pelo casamento da Catarina. A gente reza assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E São Peregrino, rogai por nós. Abençoai também, Senhor, esta água tão limpa, pura e transparente que vamos tomar. Dignai o Senhor santificá-la e que ao tomar essa água desça sobre cada filho e cada filha que nos acompanha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou dar para o casal, né, o doutor Pedro aí e a doutora Roberta, viu, gente? Quero imensamente agradecer de coração o seu carinho e a gente, semana que vem, estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé.